E aí, tudo certo? Se alguma vez os relatórios do Google Analytics e do Search Console foram abertos lado a lado e os números pareceram vir de planetas diferentes, esta análise foi feita para esclarecer tudo. Vamos mergulhar nesse mistério? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma frustração super comum ver um número de cliques no Search Console e um número totalmente diferente de sessões orgânicas lá no GA4. Mas calma, o problema não é com quem analisa os dados. É simplesmente o jeito como as ferramentas foram projetadas para funcionar. E olha só, essa dor de cabeça não é de hoje não. Como a fonte bem aponta, essa confusão toda já existia lá na época do Universal Analytics. Agora, com a migração para o GA4, a questão continua firme e forte. Entender o porquê disso é o primeiro passo para usar as duas ferramentas do jeito certo. Para a gente entender de vez essa diferença, vamos usar uma analogia bem simples, mas que funciona muito bem. Pensa que o seu site é uma loja de rua. O GSC e o GA4 estão olhando para essa mesma loja, só que de pontos de vista totalmente diferentes. Esse slide aqui resume tudo de forma perfeita. O Search Console é a vitrine da loja. Ele mostra quantas pessoas passaram na rua, olharam a vitrine e, mais importante, decidiram entrar. Já o Google Analytics 4, bom, ele é como gerente da loja, de olho em tudo o que acontece depois que o cliente passa pela porta. Então, o GSC mede o que acontece lá fora, na página de resultados do Google, a famosa SERP. Ele conta as impressões, ou seja, quantas vezes a vitrine foi vista, e os cliques, quantas pessoas de fato abriram a porta para entrar. O foco dele é total no desempenho de busca, antes de qualquer visita. Agora, o GA4, a história dele começa no exato momento em que alguém pisa dentro da loja. Para ele, não importa o que aconteceu na rua, a função dele é registrar o comportamento interno. Por quais corredores a pessoa andou, quais produtos olhou, o que colocou no carrinho e se, no final das contas, fez uma compra. Certo, a analogia da loja ajuda a gente a ter a ideia geral. Mas na prática, por que os números são tão diferentes assim? Vamos dar uma olhada agora nas razões mais técnicas que fazem essa comparação direta ser quase impossível. Esse quadro mostra os 3 grandes culpados. Primeiro, a fonte dos dados. O GSC pega a informação direto do Google, é um dado puro. Já o GA4 depende de um script que roda no site, e esse script pode ser bloqueado ou nem carregar direito. Segundo, o fuso horário. O GSC é travado no horário do Pacífico, enquanto no GA4 isso é configurável. E terceiro, um ponto super importante hoje em dia, o modo de consentimento. Se alguém não aceita os cookies, o GA4 não pode registrar a sessão, mas o GSC já tinha contado aquele clique. Isso afeta o GA4 diretamente, mas o GSC não. E não para por aí, viu? O GSC sempre tem um atraso de 1 a 3 dias nos dados, enquanto o GA4 pode ser em tempo real. Cada ferramenta tem um jeito de filtrar bots. E a métrica mais básica, clique, não é a mesma coisa que sessão. Por exemplo, uma pessoa clica no link, visita o site e depois volta no dia seguinte por um link direto. Isso para o GSC é um clique só, mas para o GA4 são 2 sessões. E o GSC enxerga tudo que o Google indexa, até um PDF, enquanto o GA4 só vê as páginas que têm o código de rastreamento instalado. Então, a gente chega ao ponto principal. Não é sobre qual ferramenta é melhor ou mais precisa. A questão é entender qual pergunta cada uma delas responde. Elas são especialistas em partes diferentes da jornada de um usuário. O Google Search Console é ferramenta para quem precisa entender o público antes mesmo de ele chegar ao site. O foco é todo em visibilidade e atração no maior buscador do mundo. Com ele, a gente descobre as palavras exatas que as pessoas usam para encontrar um site, qual a posição nas buscas e se a nossa vitrine está chamando a atenção o suficiente para gerar cliques, sem falar que é essencial para checar se o Google está conseguindo encontrar e indexar todas as páginas direitinho. Por outro lado, o Google Analytics 4 é a ferramenta para quem quer entender o que acontece depois do clique. Ele mede o desempenho e engajamento dentro do ambiente do site. Com o GA4, é possível analisar o que as pessoas fazem em cada página, qual canal de marketing trouxe os visitantes de maior valor, não só do Google, mas de redes sociais, e-mail, e o mais importante, se elas estão cumprindo as metas definidas, como preencher um formulário ou fazer uma compra. A verdadeira mágica não está em escolher uma ou outra, mas em combinar o poder das duas. Os profissionais que realmente entendem do riscado sabem que, juntas, elas contam a história completa da jornada do cliente. Usar uma ferramenta só é como tentar assistir um filme com metade da tela coberta. A abordagem profissional mesmo é integrar as duas fontes para ter uma visão panorâmica.
desde a primeira vez que alguém vê o link no Google até a última ação que essa pessoa faz no site. E esse slide mostra o caminho das pedras para ter essa visão completa. O processo é extrair os dados brutos das duas plataformas para um lugar central, como o BigQuery. Lá é possível cruzar as informações. Imagina só poder ver qual termo de busca gerou não só um clique, mas também o visitante que passou mais tempo no site e que mais converteu. Essa é a análise que realmente muda o jogo de um negócio. Mas tem um aviso importante aqui que vem direto da fonte. Por questões de privacidade, não dá para conectar uma busca específica de uma pessoa a um evento de conversão específico. Não tem como saber que quem pesquisou por tênis de corrida azul foi a mesma pessoa que comprou o produto. A análise é feita sempre de forma agregada. E para a gente fechar, a grande lição é esta. GSC e GA4 não se contradizem. Eles são, na verdade, dois capítulos da mesma história. A pergunta que fica não é qual deles está certo, mas sim, as pessoas que cuidam do site estão realmente ouvindo os dois lados dessa história para tomar as melhores decisões e impulsionar o crescimento?